Jesus, te louvamos e te agradecemos. Estamos aqui confiantes que teu Espírito está conosco, habita em nós e está nos conduzindo, nos dirigindo para ministrar a sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe que eu tenho visto coisas por aí, no meio do contexto do chamado arraial do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, nesses lugares que eu tenho observado, tenho visto, tenho conversado, e nós temos percebido que o povo, essas pessoas têm participado, ou só frequentado, ou até mesmo estão inseridos mesmo nesses contextos. Muitos têm experimentado, têm vivido, têm querido, têm buscado um evangelho que é um evangelho meio romantizado. O evangelho de um Jesus com cabelo brilhoso, bonito, arrumado, uma barba bem feita, né? Como aconteceu antigamente, os desenhos de Jesus, os antigos desenhos de Jesus, eram desenhos que era um homem mais branco, um homem com olhos verdes, homem sempre com uma roupa alinhada, limpa, adornada, um homem sempre com um semblante tranquilo. Essa foi a imagem que nos venderam. E essa imagem desse Jesus assim, trouxe e tem trazido um evangelho meio que romantizado, que andar com Cristo é viver uma vida só de coisas boas, de felicidades, de bem-aventuranças, de prosperidade, de alegria. Como se fosse somente isso, que esse fosse o lugar que nós devemos caminhar, por causa que nós somos chamados para isso. E quando nós nos deparamos, na verdade, com a palavra, Jesus não nos chamou para essa vida, Jesus nos chamou para vivermos e compartilharmos os mesmos sofrimentos que ele teve. Mas muito do evangelho que tem se vendido por aí, o evangelho meio romantizado, o evangelho meio lotérico, você pode ser que você ganhe um brinde, vai que você é o sorteado da vez, e ganha a grande bolada que está acumulada de tantos X reais. O evangelho também sentimental, tudo é muito sentimental, você tem que estar bem, o bem-estar. Hoje a indústria dos coaches está aí e penetrou, invadiu o meio chamado gospel. Está cheio dos coaches, e o coach, ele para se vender, porque ele está se vendendo, aquela personalidade, ele está se vendendo, aquele personagem, ele tem que levantar você, tem que vender uma coisa boa para você, porque você tem que ficar atraído por aquilo que ele está te oferecendo. Então é uma coisa sentimental, mexe com os seus sentimentos, mexe com a sua autoestima, quer mexer com o seu bem-estar emocional. Alguns também estão entrando numa linha, pouco que agora é papo cabeça. É um evangelho filosófico. Fica filosofando em cima do evangelho. O evangelho não é a verdade, para ele não é a verdade profunda, real, o conhecimento, como a Bíblia fala que um dia a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Não, é uma filosofia, uma vã filosofia. O evangelho também é um evangelho muito hoje mental. Um evangelho mental, as pessoas dão mapas mentais para você decorar coisas, aprender coisas, lembrar, tal, é muito mental. Mas nós estamos esquecendo, ou ao menos lembramos, ou pior ainda, tampouco sabemos, que a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é algo natural, não é algo para o homem natural viver no mundo natural. Não, o evangelho é uma verdade espiritual revelada a nós, que somente aqueles que são espirituais podem entender, discernir, compreender e viver esse evangelho, que é o poder de Deus
A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus, e essa palavra poder de Deus, poder, essa palavra no original é a palavra dunamis, que daí que vem, por isso que vem também dinamite, explosão, que as pessoas usam dinamites para explodir coisas, é daí que vem a origem da palavra dunamis, dinamite vem de dunamis, é uma explosão, é um poder não natural, espiritual, porque é o poder de Deus. Deus, ele é espírito. Deus é espírito. E então o poder dele é espiritual. É evidente que esse poder espiritual de Deus se manifesta, se revela a nós, para que nós possamos viver no mundo natural, sim, para revelar que existe um mundo espiritual. E que Deus governa. Deus é o rei. Deus, ele é o dono. Deus é o rei dos reis. Ele é o Senhor desse mundo espiritual. E é claro que ele também é dono aqui do mundo natural. Mas o que ele espera através disso? Que nós, através do Evangelho, possamos exercer domínio no mundo natural. Não domínio de poder bélico, militar, ditatorial, não, é o domínio que Adão tinha antes de pecar. A Bíblia fala que Adão, ele tinha todo o domínio da terra, Deus deu para ele. E ele perde isso com o pecado. Mas eu não quero muito entrar por aqui. Eu quero aqui hoje compartilhar o que nós temos em nós e o que nós temos que Deus nos concedeu. E essa semana eu me deparei numa situação, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa enfrentou uma situação ali, e ela ficou meio triste, e eu falei para ela assim, quando você dá mais poder para uma adversidade do que ela realmente tem, você transforma essa adversidade num Deus. Eu vou repetir. Toda vez que nós pegamos uma adversidade e damos mais poder para ela, ou seja, nós potencializamos essa adversidade mais do que ela tem nela mesma, eu pego aquela adversidade e transformo ela num Deus para mim. Porque eu dou poder para ela que ela não tem. E quem tem poder, que dizem por aí, a gente lê na Bíblia várias coisas, e alguns pensam que mas né, alguns são falsos, os deuses. Por que as pessoas servem deuses? Na Bíblia você vê várias pessoas servindo falsos deuses. Falsos deuses. Saibam, é bom deixar claro aqui, que esses deuses são deuses com letra minúscula, D minúsculo. Porque só existe um Deus verdadeiro, que é Deus com letra maiúscula, que é o nosso Deus, o Senhor dos senhores. Mas as pessoas criam esses deuses. Quando eu olho para uma situação adversa, uma adversidade, e eu dou mais potência para ela, mais poder para ela do que ela tem, eu acabei de transformar aquela adversidade num Deus. E também tem uma coisa que a gente precisa compreender. Quando uma coisa ela já é ruim por si mesma, ela já é ruim. Uma coisa ruim, ela é ruim nela mesma. Ela já é ruim sozinha. Não precisa fazer mais nada para ser ruim, ela é ruim. Mas quando ela essa coisa ruim, que é ruim por ela mesma, se eu der mais poder para ela, essa coisa vai ficar pior e mais poderosa contra mim. Ela vai ter mais poder para me afrontar, para me atacar, para me colocar numa condição inferiorizada a ela. Ou seja, a gente se equivoca muito, porque a coisa já é ruim, já não é legal. Aí eu dou mais potência, mais poder para aquela coisa, ela cria mais força contra mim. E por que nós agimos assim? Porque nós não compreendemos que o Evangelho é o poder de Deus. Por que nós fazemos isso, nós, os chamados filhos de Deus? Porque nós pegamos as coisas e damos mais potência, mais poder para elas do que o próprio Evangelho.
E eu quero chamar você agora a ler comigo o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. 2 Timóteo, 1, a partir do verso 6. Timóteo, se eu contar para você que 2 Timóteo está depois de 1 Timóteo, você não vai acreditar, né? 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 6, Paulo aqui, vamos contextualizar esse texto aqui. Paulo, no final da sua vida, Paulo já estava no final da sua vida, Paulo estava preso, e Paulo escreve a seu filho, discípulo, filho da fé, Timóteo. E ele escreve para Timóteo aqui, ele fala para Timóteo o seguinte, antes de ele falar desse verso 6, ele está falando da fé que a avó de Timóteo tinha, que a mãe de Timóteo tinha, e ele queria que ele tinha essa mesma fé. E ele fala, por esta razão, Timóteo, por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha aqui, Paulo trazendo uma palavra a Timóteo, dando conselhos, orientações para Timóteo, porque Paulo já sabia que os dias dele aqui estavam por acabar. Logo, logo, Paulo iria morrer. Paulo já tinha essa revelação, esse entendimento. Ele já sabia disso. E ele está direcionando o Timóteo. E ele fala para Timóteo, Timóteo, lembra-lhe, eu vou te lembrar, Timóteo, eu vou trazer você à memória, estou te lembrando, reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Ele está trazendo aqui, Timóteo, a lembrança, a compreensão, que ele venha reaviver o dom de Deus que já está nele, não é que vai vir. Não é que vai vir no culto do Espírito Santo, vem no culto do Espírito Santo e vai embora. Porque no sábado é o sábado de aleluia, então não aparece. Na sexta-feira é o culto do Espírito Santo, aí ele vem. Aí parece que a gente crente parece que é assim, aí porque começa a reunião, vem Espírito Santo, vem, mas vem por quê? Foi embora? Mas por que vem? Veio, foi embora? Não, a Bíblia fala que esse dom, é algo que está nele, já está nele. E essa palavra reavive o dom de Deus que está em você. Essa palavra no original, reavive, significa aquele pelo qual o fogo é reacendido, aceso, para acender de novo, reacender, ressuscitar, inflamar a mente, força, ganhar força. O que ele está falando para Timóteo? Timóteo, pega o dom que já está em você e reanima, reacende, ressuscita, traz de novo a força. Aleluia. Aleluia. Eu creio que essa é uma palavra para nós hoje. Eu creio que essa é uma palavra para nós hoje. Reavive o dom que está em você. Reacende, reaviver, botar fogo, reacender, dar força, trazer novamente, ressuscitar. Reavive o dom que está em você. E ele fala, por que eu estou falando isso para você, Timóteo? Ele fala, por quê? Verso 7. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. O espírito que Deus te deu não é um espírito de covardia. Mas ele fala, o que é isso aí? Esse espírito no qual nós recebemos, o que está inserido nesse espírito? Esse espírito que habita em nós, que está em nós, o que tem nele, o que ele trouxe para nós? A Bíblia fala que ele trouxe poder, amor e moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. Quando aqui a Bíblia está dizendo para nós aqui, escancarando em nós aqui, Deus não nos deu espírito de covardia. Essa palavra aqui no original, covardia. Algumas traduções, algumas Bíblias até colocam outra, em vez de covardia, espírito de medo. Mas significa exatamente isso também. O que significa essa palavra no original? Significa covardia, timidez, reticência. E essa palavra aqui no original, que é uma palavra em grego, ela só existe aqui nesse texto de 2 Timóteo 1:7. Em nenhuma outra parte na Bíblia nós vamos encontrar essa palavra. E a Bíblia está falando para nós aqui que não é esse espírito que Deus deu para nós, de covardia, timidez, reticência. Aqui essa palavra no original significa que é uma timidez que é impulsionada pelo medo. Preste atenção. Toda timidez tem de pano de fundo o medo. A pessoa está com medo de alguma coisa, ou de ser rejeitada, ou de ser zombada, ou de não, sei lá, ser exposta e zombarem, alguma coisa. Então toda vez que eu permito que a timidez tome conta do meu coração, eu estou na verdade permitindo que o medo impulsione essa timidez. No original essa palavra fala isso, é um medo, é uma timidez impulsionada pelo medo. Aqui ele fala assim, descrevendo uma pessoa que perde seu bom senso moral. Ela não consegue enxergar, gente, você não está percebendo? Ela perde esse bom senso. Gente, você está exagerando. Você fala para a pessoa, você está exagerando, ela não consegue nem enxergar isso. Você está exagerando, você está potencializando. A Bíblia fala aqui que esse espírito, essa situação, tira dessa pessoa o bom senso moral. E ele fala, e aqui fala mais no original, que é necessário para seguir o Senhor. Sem isso, eu não consigo seguir o Senhor, eu fico perdido. É como se eu tivesse perdido minha bússola no meio do mar. Então quando eu permito que essa covardia, timidez, esse medo, essa reticência, tome conta das minhas decisões, a minha decisão sempre passa por meio disso aí, na verdade eu estou permitindo que essas coisas sejam impulsionadas pelo medo, e está me tirando um bom senso moral que é necessário para eu seguir ao Senhor. E fala mais no original. A origem dessa palavra significa que as pessoas são temerosos de perdas. Por que a pessoa também age assim? Porque ela tem medo, ela tem temor de perder alguma coisa. Às vezes até uma reputação, a alegria, um bem-estar, não sei o que é, não importa aqui nesse momento. Mas a Bíblia fala aqui, no original fala isso, que são temerosos de medo, de perdas. Refere-se a um medo excessivo, pavor de perder alguma coisa. Fazendo que alguém seja covarde. Portanto, falha em seguir a Cristo como Senhor. A Bíblia diz que Deus não nos deu esse espírito aí. A Bíblia não nos deu esse espírito. Então toda vez que você discernir, perceber que você está tomando decisões, agindo, se movendo, com base em alguma coisa dessas aqui que nós acabamos de falar aqui, entenda, não é o que Deus te deu. Isso não vem do Senhor. Essa covardia, esse medo, essa timidez, essa reticência, tudo pondera assim, sabe? Porque na verdade ele está analisando se ele pode perder alguma coisa. É uma pessoa que perde a fé no meio da luta. Quando eu estava estudando isso daqui, e eu fui pegar um livro de estudo sobre esse texto, eu achei interessante aqui o que foi mencionado, que é como se uma pessoa ela perde fé no meio da luta. Essa pessoa ela costuma desistir facilmente, e ela fica impressionada com as questões que se colocam adversas a ela. Qualquer situação que se coloca adversa a ela, ela fica impressionada, ela se assusta. É esse espírito de covardia
que está tomando conta da igreja. As pessoas têm receios, medos, elas não querem ser afrontadas, elas não querem ser instigadas, elas querem viver um evangelho romantizado, Jesus vindo nos pastos verdejantes, com um monte de ovelhinha branquinha, bonitinha, bem gordinhas, com um dia bem bonito. Não pode ter nuvem pretinha, não pode, porque não é legal nuvem pretinha, o dia tem que estar azul. Não foi esse espírito que Deus nos deu. A Bíblia fala que o que Deus nos deu é o espírito, que na verdade nesse espírito que nós recebemos, ele tem um espírito que nele faz parte da característica dele, faz parte do caráter dele, não é que ele tem uma parte, não é, faz parte dele. Poder. E esse poder aqui, também é a origem lá daquela palavra que nós falamos aqui em Romanos, que é dunamis, 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 poder. Essa palavra no original significa propriamente uma capacidade vinda de Deus de realizar alguma coisa. O que é dunamis? O que é esse poder que Deus nos deu? Poder que é tipo esses crentões que nós temos poder para destruir o inimigo, dar uns... aleluia, isso aí é a autoridade que nós temos na verdade. Tem pessoas que pensam que isso é poder, tenho poder, sou poderoso. Isso aqui, o poder, é uma capacidade que vem de Deus, ou seja, uma capacidade sobrenatural que Deus nos concede para que a gente possa alcançar, aplicando as habilidades que são inerentes ao próprio Deus. É um poder pela capacidade de Deus, que nos confere o mesmo tipo de poder que Cristo tinha quando ele estava aqui na terra. Por isso que Cristo, Jesus, ele vira para os discípulos, ele vira ali para João. Ei, João, você está impressionado com essas coisas que eu estou fazendo? Vocês poderão fazer coisas ainda maiores. Porque eu vou para o Pai. Ela se torna esse poder no original. Aqui, essa palavra dunamis no original, esse dunamis que Deus colocou no nosso espírito, ela se torna parte do nosso caráter. Cara, isso aqui, quando eu li isso daqui, eu falei, uau, Deus me deu esse espírito que tem essa característica, power, poder, dunamis, que vai fazer parte do meu caráter. O que significa isso? É a capacidade que não é minha, porque eu não tenho, é impossível um ser humano ter esse tipo de capacidade, de poder. É uma capacidade que vem de Deus para eu fazer as coisas que eu preciso realizar para Ele. Vou dar um exemplo bem simplesão aqui, só para não ficar por cima. Aparece um enfermo. Eu por mim mesmo, eu não tenho como curar aquela pessoa. Mas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, eu oro e aquela pessoa é curada. Então quando você entende, compreende, não de uma forma mental, conceitual, mas quando você entende que você tem isso em você, aquele medo maligno que te impede, trava por um monte de coisa, vai embora. Porque você sabe que não é você que vai fazer, mas é o poder que habita em você. E esse tema é tão relevante na palavra, na Bíblia, que ele tá escrito, ele foi usado em 120 vezes no Novo Testamento. Em 120 vezes no Novo Testamento tem essa palavra dunamis. No Novo Testamento. Você acha que não é relevante para Deus? Espírito, a característica do Espírito que habita em nós. E ele fala aqui, né, poder de amor. De amor, essa é uma outra característica do caráter desse Espírito que habita em nós. E a Bíblia fala em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 18, 1 João 4, no verso 18, uma passagem que é conhecida, mas essa passagem aqui, ela precisa ser experimentada e vivida por todos nós, os filhos, que fala assim, 1 João 4, 18, no amor
não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, esse espírito de covardia, ele não tem como conviver junto com o amor, porque o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Então olha só que tremendo aqui. Esse espírito que habita em nós, que nós recebemos a partir de Deus, tem essa característica que é power, dunamis, poder, que é a capacidade vinda de Deus para fazer as coisas, para realizar as coisas, capacidade de Deus para fazer as coisas. Amor, e esse amor, ele lança fora todo medo, porque a Bíblia fala que quem tem medo não é aperfeiçoado em amor. E a Bíblia fala que esse espírito também tem uma outra característica: moderação. Espírito de moderação. Essa palavra no original, que também só tem essa palavra nesse versículo. 2 Timóteo 1:7. Nenhum outro lugar nós encontramos essa palavra aqui, que fala aqui de moderação. Essa palavra no original, no grego, significa o quê? Autocontrole. Sabe o que significa? Mente sã, autodisciplina, prudência, verdadeiramente moderado, apropriadamente, alguém é seguro, é emitindo um comportamento prudente, sensato, que se ajusta a uma situação. Ou seja, no original, estou lendo aqui, agir adequadamente à vontade de Deus, fazendo o que Ele chama, através de um raciocínio sensato. O que significa então essa moderação? Moderação significa o seguinte: eu tenho uma mente sã. A minha mente não é conduzida por ventos, por sentidos, sentimentos, experimentações, vontades, desejos. Não, minha mente é sã, ela é controlada, sensata, e vou me ajustar à situação conforme Deus vai me direcionando. Isso é o que está em nós. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Presta atenção, não é só poder, não é só amor e não é só moderação. São os três, fazem parte da característica, do caráter do Espírito de Deus. Você fala assim: ai, amor até tenho, viu? Eu gosto assim de florzinha, de levar bombom para os meus companheiros de trabalho. Mas power não, eu sou muito tímido. Mentira. Porque se você é tímido, é porque você não tem amor. Porque a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Nós lemos aqui que essa timidez aqui, a base da timidez é sempre o medo. Tem pessoa que às vezes ela é tão tímida que começa a dar sensações no corpo da pessoa. Frio na barriga, tremedeira, dor de barriga, suor, mão fria. Tudo baseado no medo. Em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 14. Romanos 8, a partir do verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8, 14, são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Verso 15, ele fala: por quê? Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados.
mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa passagem aqui confunde muitos intelectuais. Porque você imagina você falar para um intelectual o seguinte, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, bom, já começou a dar bug aí. Porque como que é guiados pelo Espírito de Deus? Quem é esse Espírito de Deus? Aonde ele está? Para eu seguir ele. Como que ele é? Que roupa que ele usa? Como ele se veste? Como ele se porta? Como ele vive? Né? Lembra aquela... Como ele vive, como ele se porta, como... Ou seja, é algo espiritual. E a Bíblia fala que esses que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos. E ele fala, por quê? Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viver de novo, atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. E esse Espírito, o próprio Espírito, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A questão é, também, aonde está o meu espírito? Aonde? Na minha mente? Aonde habita o Espírito, o meu Espírito, o seu Espírito? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai confirmar no seu Espírito que você é filho. Se nós não entendemos isso pela fé, dá ruim, buga. Porque tem que ser pela fé. O Espírito de Deus, ele confirma no meu espírito que eu sou filho. Não é algo que eu pego, não é tangível, não é experimentado, não é sentido pelas minhas emoções, é pela fé. Essa palavra, espírito de adoção, que a Bíblia fala que foi esse espírito que nós recebemos, é a palavra huiotesia, que é a junção, que significa filho, um filho escolhido, um filho amadurecido, um filho chamado, com essa tesia, que significa colocar, pôr. O que significa aqui? Huiotesia, espírito de adoção, que Deus me pegou, me colocou na condição de filho. Ele me adotou, ele me escolheu. Todo filho de adoção é um filho escolhido. No natural, é assim. Não é assim, ou você pensa que uma adoção é assim, você está lá em casa, tua campainha, pi, aí você vai ver Sedex 10. Ô moça, recebi aqui o seu pacote aqui, é grande, hein? Chega lá, o que é? É um filho para você, recebe aí. Surpresa! Você ganhou um brinde, um kit fralda. Durante uma semana está tranquilo, depois é com você. Não é assim. As pessoas escolhem os filhos que irão ser adotados. E Deus fez a mesma coisa com nós. Ele nos escolheu. Você é filho adotado, escolhido. Significa o seguinte: Ele te amou tanto, mas tanto que te escolheu. Não é aleatório. É escolhido. É escolhido. É escolhido. Essa adoção, ela remete à condição. Quando a Bíblia fala que eu sou filho de adoção, que eu fui escolhido, significa que antes disso eu não era filho. Porque se eu precisei ser adotado, é porque antes de Cristo eu não era filho. E Deus olhou para você, olhou para mim e escolheu, para que nós sejamos
filhos. Essa adoção que Deus fez conosco envolve sermos participantes da mesma natureza que o Pai tem. Quando Deus nos escolheu, nos adotou como filhos, Ele pegou e colocou em nós, no nosso espírito, a mesma natureza dele em nós. Nós temos a mesma natureza do Pai. O Pai é poder. O Pai é amor. O Pai é moderação. No Pai não tem covardia, timidez, medo. Essas não são características do nosso Pai celestial. Não! E por que então nós vivemos com base nessas coisas, no qual não fazem parte da nossa natureza espiritual? Deus nos colocou nessa condição de filho. Esses filhos não são movidos por coisas visíveis. Eu não ando segundo o que eu vejo, mas pelo aquilo que eu creio. Eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu consigo pagar, pelo que eu consigo controlar. Eu ando pela fé, por aquilo que eu creio. A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios 3, a partir do verso 12. Olha que ele fala aqui, uma forma que nós devemos agir, como nós devemos agir. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. É totalmente inverso de covardia. Ousadia não tem nada a ver com covardia. 2 Coríntios 3,12, no versículo 13 agora. E nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, só assim, presta atenção, só assim, que acontece o que nós vamos ler agora, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo que o Senhor, que é o Espírito. Uau. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, ele está falando que aqueles que ainda não experimentaram de Cristo, estão debaixo da velha aliança, da antiga aliança, estão debaixo de uma religiosidade. Essas pessoas, quando se deparam com a antiga aliança, com a lei, eles quando leem a lei, a Bíblia fala que eles leem como se fosse um véu, tem um véu sobre eles. Então eles não conseguem enxergar o que está escrito, entender, enxergar, compreenda-se, entender. Mas a Bíblia fala aqui, que nós lemos aqui, quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. E esse Senhor, que é o Espírito, que a Bíblia fala onde que Ele está, aí tem liberdade. Nós somos ao mesmo tempo, nos tornamos livres. E Ele fala assim, que nós daí seremos transformados de glória em glória. Mas nós temos que entender que, quando nós temos essa esperança, quando nós compreendemos isso, como nós lemos no verso 12, nós agimos com muita ousadia. Não é pouca não, ousadia, muita ousadia, porque eu entendi, eu compreendi,
eu entendo o Evangelho, eu sei que o Evangelho é o poder de Deus, e mais, eu sei que o Espírito de Deus habita em mim, e eu estou nessa minha caminhada com Deus, me sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Mas nós temos vivido uma geração muito movida pelo seu eu, pela sua ganância. Esses dias eu falei algo, dei um nome, né, para essa geração. Para mim essa geração é a geração umbiguista, de umbigo, só está olhando para o seu próprio umbigo. Mas isso também não é tão novo não, isso já aconteceu, a Bíblia nos mostra que esse tipo de gente que anda pelo seu querer, pelo seu favorecimento, buscando a sua ganância, a sua vontade, certa vez aconteceu isso com Ló. Ló é uma tipologia disso. A Bíblia fala que os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam entrando em conflito. Porque eles cresceram tanto, eles tinham tantas coisas, tanto gado, tantos animais, e onde eles estavam, não estava tendo mais muito espaço para todos eles, então eles começaram a ter conflitos. E Ló foi indagar Abraão. Está dando treta aí. Está dando treta. Os meus pastores estão reclamando dos seus aí estão reclamando também, não está dando certo não. Abraão falou, ok, tudo bem, vamos nos separar. Por quê vamos nos separar? Porque não está tendo mais comunhão entre nós. Isso vai dar ruim, se continuar desse jeito aqui vai dar ruim. Então para não dar ruim, vamos nos separar. Vai para um lado e eu vou para o outro. E Abraão disse o seguinte, escolhe para onde você vai. Ele podia ter feito o inverso, porque Ló era sobrinho dele. A Bíblia diz que ele olha para as campinas, Ló, olha para as campinas, e ele vê um lugar bem legal, bem bom aos olhos naturais. Ele escolhe ir para Sodoma e Gomorra. Porque aos olhos naturais, Sodoma e Gomorra era melhor. Era mais verde. O lugar parecia um lugar bem melhor para os meus gados, para o meu povo, para mim. Ele olha sem qualquer dimensão profética, sem qualquer compreensão de Deus, de uma direção de Deus, do entendimento de Deus, zero de dimensão profética, tudo com base no seu bem-estar, na sua vontade, no seu favorecimento, no que era melhor para ele. E ele decidiu pelo natural. Muitos de nós tomamos decisões assim. Fazemos análise pelo natural. O que me atrai, o que os meus olhos são atraídos, o que eu quero para mim, o que o meu umbigo quer fazer. E eu não preciso, te falar aqui, eu não quero nem caminhar aqui também nesse sentido, para dizer o que acabou acontecendo com Ló, lá em Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu naquela terra de Sodoma e Gomorra? Por uma decisão meramente natural. Presta atenção. Eles não brigaram. Eles não tretaram. Abraão falou assim, não, quem vai lá para lá sou eu. Não, ele falou, é lá que você quer ir? Vai. Não teve briga não. Mas olha que com uma decisão, segundo os nossos olhos naturais, podem fazer com a gente. Deus fez tudo o que fez com a gente, para a gente ficar brincando de filho de Deus. Não dá para viver assim. Esse tipo de gente, eles vivem limitados apenas pelas informações intelectuais que eles têm sobre Deus. Tem pessoa que estuda Deus e não anda com Deus. Você entende a diferença? O cara estuda, o cara sabe onde que era a terra de Israel, no mapa, como funcionavam os povos, que roupa que eles vestiam, como Deus era chamado, quais eram os nomes de Deus. Deus tinha vários nomes, ele começa até dizer quais são os nomes. Quantas vogais tinham, quantas não tinham, só tinha consoante. Ele estuda Deus, mas caminhar com Deus.
Esse entendimento conceitual e intelectual não nos ajuda no dia da adversidade. Comecei falando sobre a tal de adversidade, que quando nós pegamos ela, damos mais poder para ela do que ela tem, transformamos ela num Deus. No dia da adversidade, o conhecimento intelectual, mental e meramente humano que eu tenho sobre Deus não me ajuda a vencer a adversidade, a tentação, o pecado, o demônio, o diabo. Não nos ajuda. Pelo contrário, esse tipo de conhecimento intelectualizado apenas vai cauterizar a nossa mente e vai embotar os nossos sentidos e pensamentos. 2 Coríntios 3, no 14, fala sobre isso. E gerará em nós o quê? Indiferença e insensibilidade. Mas, termina aqui dizendo, o espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Que todos nós, os filhos de Deus, sejamos guiados por esse espírito que Deus colocou em nós, em nome de Jesus.